São três documentos que precisam compor o instrumento jurídico de uma igreja, principais para normatizar o andamento dessa igreja ou de qualquer instituição sem fins lucrativos, principalmente a igreja, assim como a convenção. Esses documentos vão dar o caminho, vão dar um norte, como procede esta instituição. Vou mostrar para vocês agora. O primeiro documento é o Estatuto. O que é o Estatuto? O Estatuto é a carta jurídica de uma igreja ou de qualquer outra instituição sem fins lucrativos. No caso da convenção, ela vai normatizar o funcionamento desta instituição. Quais são os seus agentes principais, os seus diretores, nominar os seus diretores, delimitar a ação dos diretores, o que precisa para fazer parte dessa instituição, o que é necessário para que alguém seja disciplinado, quais são as normas para que alguém deixe de fazer parte desta instituição, quem pode abrir conta, quem pode movimentar a conta financeira desta instituição, enfim. O Estatuto é a carta jurídica que vai dar sustentabilidade nos direitos dos membros e também da instituição quanto à sua forma de trabalhar. E aqui eu estou fazendo um resumo bem superficial, porque é claro que se fosse falar só de estatuto, teríamos muito mais o que dizer. É muito importante também a igreja, no caso aqui da convenção, ter um código de ética. E do que trata o código de ética? O Código de Ética, ele vai tratar da conduta normativa dos membros da instituição. No caso da convenção, como deve agir cada filiado? Qual o procedimento adequado, respaldado pelas escrituras, que o filiado deve tomar? Enfim, ele vai normatizar a conduta ética moral de cada filiado da convenção. No caso da igreja, ele vai dizer o que é considerado ético moral segundo essa igreja, no que tange ao comportamento, ao tratamento familiar, à conduta no seu dia a dia, enfim, ele vai trazer um conteúdo, digamos, mais robusto que o Estatuto. Enquanto o Estatuto, segundo o nosso conselho, deve ser bem resumido, trazendo ali apenas aquilo que é essencial, já o Código de Ética ele vai se aprofundar um pouco mais, explicando as condutas que deve ter cada um que faz parte da instituição. Você deve acessar esse conteúdo para não ter dor de cabeça mais na frente. O terceiro documento, instrumento importante para que a instituição possa ter, se chama normas constitutivas. E que seria isso? Normas constitutivas refere-se a certos procedimentos que a instituição adota que alteram a conduta dessa instituição, aperfeiçoando, por exemplo, seu método administrativo. No caso da convenção, nós temos mudanças dentro de condutas que eram, digamos, desde o início, desde a fundação, e nós passamos a alterar essa conduta, o que passa a ser necessário para, por exemplo, não havia a necessidade de passar pelo Conselho de Ética para fazer parte da convenção. Já há algum tempo se faz necessário, sim, fazer parte do Conselho de Ética, ser avaliado no Conselho de Ética para que esteja na convenção. Uma outra mudança que também vai para as normas constitutivas, que é a convenção filiava igrejas que funcionavam, digamos, no momento embrionário, né? Estavam no início, seja em varanda, em garagem, numa sala de uma casa. Então, isso foi alterado. A partir de agora, a igreja, para se fazer parte da convenção, precisa ter uma estrutura própria, ou alugada, ou que seja no nome da própria instituição.
Porém, esse espaço onde funciona a igreja, ele precisa ser exclusivo para a igreja, ele não pode ser combinado com outra coisa, como uma residência ou qualquer outra coisa. Ele precisa ser um espaço exclusivo para a igreja. Aí sim, essa instituição está habilitada nesse aspecto a fazer parte da convenção. Então, no caso constitutivo, ele vai trazer mudanças que podem ser alteradas mais constantemente. E qual a diferença desses três instrumentos? O estatuto é o menos dinâmico, ou seja, é o que menos se deve alterar. Há um custo financeiro para isso e o que está ali deve ser preservado, a não ser, claro, que haja uma necessidade, uma reforma muito grande. O segundo instrumento, também não tão dinâmico, é o Código de Ética. O Código de Ética ele tem uma certa estrutura rígida que deve ser mantida aí durante muito tempo, alterado sim, reformado em tempos, mas assim um tempo um pouco mais elastecido, não tão breve assim. E o documento mais dinâmico desses três se trata da norma constitutiva da igreja, da convenção, enfim. É esse documento que pode ser alterado semanalmente, mensalmente, de acordo com que a instituição ela vai se modernizando, vai se atualizando, desde que, aqui uma observação muito importante, essas normas constitutivas não sejam conflitantes nem com o Código de Ética e muito menos com o Estatuto. Ou seja, não pode conflitar, ele não pode desdizer, ele não pode, por exemplo, trazer uma conduta que não seja coerente, nem com o Código de Ética e nem com o Estatuto. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. E você que é filiado à convenção, vou mostrar agora como você acessar esses documentos. Primeiro, você deve acessar a sua área de filiados com os seus dados e, posteriormente, você vai vir em mais detalhes e aqui você vem em secretaria. Quando você clicar aqui em secretaria, você está acessando o módulo secretaria e aqui você tem os três documentos, tanto o estatuto, código de ética, você clicando aqui você acessa, como também as normas constitutivas. Esses são os documentos